No vídeo anterior, nós falamos sobre corrosão. Agora eu vou falar um pouco sobre como proteger o ferro da corrosão, da oxidação. Bom, o primeiro caso é metal de sacrifício. Metal de sacrifício é um metal que a gente coloca em contato com o ferro e que vai oxidar no lugar dele. Bom, para um metal atuar como um metal de sacrifício, ele deve ter o potencial de redução menor que o potencial de redução do ferro. Claro, porque é o metal de sacrifício que tem que oxidar. Então, o potencial de redução do metal deve ser menor que o potencial de redução de ferro. Então, olha aqui. Quero proteger o ferro. O que eu faço? Posso colocar em contato direto com ele ou não, tá? Não precisa ser um contato direto, um metal com potencial de redução menor que do ferro. Nesse caso, o magnésio. O magnésio, por ter um potencial de redução menor que do ferro, ele pode ser um metal de sacrifício. Ou seja, ele vai oxidar no lugar do ferro. Aqui eu tenho um exemplo. Aqui é um casco de navio, daí aqui eu tenho um pedaço de magnésio preso ao casco do navio. Nesse caso, quem oxida é o magnésio. É claro que é preciso a manutenção, trocar de tempos em tempos, mas quem vai oxidar vai ser o magnésio e não o ferro. Legal? Agora, a ideia do metal de sacrifício não necessariamente precisa ser do ferro, né? Se eu quiser proteger um outro metal, por exemplo, eu quero proteger o magnésio, então é só colocar em contato com ele, direto ou não, algum metal com potencial menor que do magnésio. Mas a ideia do metal de sacrifício é essa. É usar um metal para oxidar um lugar do outro. Legal? Olha só esse outro exemplo. Aqui eu tenho um prego e em volta do prego tem um fio de cobre. Tá? O que está acontecendo aqui? Quem está oxidando aqui? O prego de ferro ou o cobre? Vamos olhar os potenciais? Pelos potenciais, o ferro tem um potencial menor que do cobre. Então, quem está oxidando aqui é o ferro. É o ferro que atua como metal de sacrifício do cobre. Tá? Essas cores aqui é um indicador que foi adicionado ao meio e esse indicador ele muda de cor na presença dos íons de ferro, ferro 2 ou ferro 3. Daí essa coloração. Mas mostra que quem está oxidando aqui é o ferro, porque ele tem um potencial menor que do cobre. Então, nesse caso, o ferro atua como metal de sacrifício do cobre. Isso aconteceu, uma história interessante, na Estátua da Liberdade. A cobertura da Estátua da Liberdade é de cobre. É esverdeado, na verdade o cobre é vermelho, só que é verde a Estátua da Liberdade porque é hidróxido de cobre, que tem lá, carbonato de cobre, perdão, carbonato de cobre. E a estrutura da Estátua da Liberdade é de ferro. Então o que estava acontecendo? A oxidação do ferro. Claro que isso teve um reparo, tal, mas é um caso interessante. A estrutura, que é de ferro, acabou sendo um metal de sacrifício da cobertura. Tá? Uma outra forma de proteção é o ferro galvanizado. O que é o ferro galvanizado? É o ferro, então aqui, um prego revestido por uma camada de zinco. Está aqui. Então, ferro, aço, revestido por uma camada de zinco. O zinco protege o ferro de duas formas. Primeiro que ele é uma barreira. Ele fica uma barreira física mesmo, do contato do oxigênio. E outro, se por acaso parte dessa barreira desaparecer, o zinco ainda atua como metal de sacrifício do ferro. O potencial do zinco é menos 0,76 volts. O do ferro, menos 0,44 volts. Então, o zinco atua também como metal de sacrifício do ferro. Além de ser uma barreira, ele atua como metal de sacrifício. Aqui eu tenho um exemplo, um monte de parafuso recoberto por zinco. Tá? E um caso muito interessante é o caso do alumínio. Se a gente olhar para os potenciais, o alumínio tem um potencial muito menor que do oxigênio e água. Por que então que o alumínio é um material tão resistente? E a explicação é a seguinte. O alumínio ele oxida sim
na presença de ar. Só que forma um óxido de alumínio. O óxido de alumínio ele fica aderido ao alumínio, criando uma camada protetora. É por isso que o alumínio acaba ficando resistente, porque, na verdade, em volta dele existe uma camada protetora de óxido de alumínio. Aqui eu tenho alguns caldeirões, né, de alumínio só para ilustrar. Tá bom? É isso aí. Faça o próximo exercício.